Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando Direito. Vai que você está insatisfeito nesse contrato de experiência e não quer continuar naquela situação, nem mesmo chegar ao final daquele dia programado para o encerramento daquele contrato. O pedido de demissão está totalmente confirmado e você vai fazê-lo. Então, você fazendo o seu pedido de demissão, você terá direitos a receber na sua rescisão, como saldo de salário, proporcionais de 13º e de férias terão que ser pagos a seu favor. Porém, como é um contrato de prazo determinado e você fez um acordo com o empregador de que você trabalharia até tal prazo, você fazendo esse pedido de demissão, você está desrespeitando o que foi combinado. Você está quebrando aquele contrato que foi firmado entre você e o empregador. Nesse caso, pode surgir a situação de uma multa. Essa multa está prevista na CLT, no artigo 480, e eu vou te explicar como funciona essa situação. O artigo 480 da CLT determina que, havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Então, o que a gente extrai aqui de muito importante da leitura que eu acabei de fazer é que você pedindo demissão, você está quebrando o contrato sem uma justa causa. E quando você quebra esse contrato sem uma justa causa, o empregador ele pode lhe cobrar uma indenização dos prejuízos que esse fato de você pedir demissão podem ter causado a eles. É muito importante, tenha muita atenção, porque é necessário existir a comprovação dos prejuízos para que essa multa do artigo 480 seja cobrada. Aqui é um ponto que oriento, que ensino, que se não existe comprovação do prejuízo, conforme está escrito no artigo, não tem por que a multa ser cobrada. Então você tem que ficar atento para essa comprovação. Caso essa comprovação exista, seja plausível, você pode sofrer a multa e pode ser descontado valores na sua rescisão. Caso não exista a plausibilidade de você ter causado prejuízo, e muito menos esse prejuízo ter sido provado, então você não pode ser cobrado dessa multa, mesmo pedindo demissão. Fique atento quanto a isso, que isso é muito importante e pode lhe gerar maior valor na rescisão, caso a multa não seja cobrada, ou menor valor na rescisão, ou até zerando o valor da rescisão, ou colocando a rescisão em números negativos, por causa do valor da multa ser cobrada. E aí vem uma outra situação. Vamos supor que foi comprovado que você deu prejuízo. A indenização que está prevista no parágrafo 1º do artigo 480 da CLT, ela não poderá exceder aquela que o empregado teria direito em idênticas condições. E quais são essas condições? Como que você vai poder entender que condições são essas que não podem exceder no caso a favor do empregador, caso a multa do 480 lhe seja comprovada como devida? Nessa situação, surge o artigo 479 da CLT. A empresa é obrigada a lhe pagar essa multa no valor da metade dos dias que faltavam para o contrato ser cumprido. Então, as iguais condições que a gente disse lá no artigo 480, naquele parágrafo 1º, são essas. A empresa ela não pode criar condições além das condições que você teria no artigo 479, se a multa fosse a seu favor. Como você pode fazer para calcular a multa desse contrato de experiência? Ter uma ideia do valor que você teria nessa multa. Seja a favor da empresa, artigo 480 da CLT, comprovado prejuízo, ou seja, a seu favor, artigo 479 da CLT, que é obrigatório caso a empresa descumpra o contrato. Nesse caso, vamos fazer um exemplo que você fez um contrato de experiência de 45 dias de duração. Você trabalhou 15 dias, não quis continuar naquele contrato e pediu demissão.
De 15 para 45, faltam 30 dias. Nesse caso, como a lei disse, tanto para o artigo 479 ou para o artigo 480, é pagar a metade dos dias faltantes. Então, tem que pegar esses 30 dias e dividir por 2. Vamos encontrar 15 dias. Esse é o prazo que deverá ser pago, indenizado, a título de multa na rescisão, caso tenha o artigo 480 provado em favor da empresa,